Vamos lá! Mais uma atração chegando para a festa do Saci. Não percam! Vamos lá! Pode pular, pode pular, pode pular, Saci. Pode pular, mas fique por aí. Beleza. Então estamos em plena festa, 19ª festa do Saci. Estive em todas. Eu sou o Oi, cartunista, ilustrador. Eu que faço sacizinhos aí que vocês veem. Esse é meu parça, o Mozart Benedito. E estamos aqui para falar do nosso, talvez o projeto mais querido e mais que a gente mais batalhou, que é este livro sobre o caminho do Piabiru. Conta sobre o nascimento do Brasil. Ele é continuação de vários projetos que a gente fez desde a criação e da fundação da Saci. A gente fez uma grande pesquisa sobre a cultura caipira, uma grande pesquisa sobre os mitos brasileiros. E aí uma das coisas que a gente queria fazer era levar os personagens da mitologia brasílica para o passado. Eles viverem em 1500, viverem o nascimento da nossa história, né? Aí a gente começa a falar, bom, não pode, os personagens não podem voltar no passado, né? A física não deixa, né? Tem o paradoxo do avô lá, você não pode voltar para o passado e matar seu avô, né? Aí bora estudar como que eles voltariam para o passado. Parte está aqui nesse livro. E a gente estuda e começa a estudar física quântica. Bom, achamos um meio de eles voltarem pro passado. E chegamos assim, acredito eu que em termos de Saci, do que a gente fez para Saci, o trabalho mais elaborado. Mas tem uma outra pergunta que ninguém faz, que está nesse livro. Quem apareceu primeiro, o Brasil ou o brasileiro? É interessante, os personagens que o Oi citou, é um português chamado Aleixo Garcia, que estava a serviço da Marinha Espanhola. Em 1515, eles tentaram chegar no Peru pelo Rio da Prata. Eles ficaram sabendo que tinha assim, foi antes dos espanhóis chegarem, antes do Pizarro chegar lá, né, no Peru. Mas pararam um pouco na entrada do Rio da Prata. O comandante da expedição desceu para falar com os índios ali, traçaram ele oralmente, comeram o comandante, e o pessoal ficou tão desesperado que voltou. E um navio que eram 3 caravelas, uma delas naufragou perto de onde é Florianópolis hoje, que era uma ilha que os índios chamavam de Jurerê Mirim, povoada por índios Carijó. E lá esse cara ficou lá, o Aleixo Garcia ficou ali e pegou contato com os índios, ficou sabendo da existência desse caminho de Piabiru que ligava desde a costa brasileira até os Andes, e que os Guarani usavam para chegar nos Andes de vez em quando, e tinha relação com os Incas, mas uma relação geralmente belicosa, não era muito agradável, não. E aí, então é um romance que se desenrola nesse negócio, cheio de viagens no tempo, no espaço, entre mundos diferentes, entre universos diferentes, e o resultado foi esse livro aqui, que a gente chama O Voo da Canoa, que a gente também na cultura Guarani, eles têm a terra sem mal, ou terra sem males, que se chama Ivi Mareí, que lá é o paraíso deles. Só que na lenda Guarani é possível vivos chegar lá também. Então eles têm uma procura eterna por essa terra sem males. E isso faz parte muito do nosso trabalho aqui. Editora? Editora Terra Redonda. Então vamos terminar aqui o nosso merchan. Todo mundo lendo O Voo da Canoa. Bom, a outra coisa, o Joy falou assim, né, 19ª festa. Então, não por acaso, eu tenho aqui o cartão postal com o desenho da primeira festa do Saci, em São Luís do Paraitinga,
que centralizado no bar-restaurante Sol Nascente, que o João Amado e a Alice dirigiam. Falou, gente? Esse é o Mo, esse é o Larry e o Curly vem vindo aí. Isso aqui é o Conselho dos Anciões 20 anos depois. Bom, aí eu acho o seguinte, eu acho que uma das coisas que é fundamental, foi pouco abordado, é a questão do humor. Como é que esse humor se manifesta? De várias maneiras, né? Uma delas, por exemplo, no estatuto, na ata de formação da Sociedade dos Observadores do Saci, consta que a SOSACI é uma ONG e não uma ONG. A ONG seria uma organização não capitalista. Então, isso era a abordagem política que eu gostaria de fazer, né? Aí também eu quero uma complementação aí dessa coisa política, que outras pessoas achavam que a gente devia comemorar o Dia do Saci no Dia do Folclore, 22 de agosto. Mas nessa primeira reunião a gente já decidiu que não. Nós éramos uma entidade política, não partidária, mas é uma entidade política, anti-imperialista, ambientalista. E então declaramos 31 de outubro como Dia do Saci e seus amigos. E uma coisa que a gente tem também, que eu acho que é um aspecto importante desse lado político, é que logo no começo da SOSACI, o sindicato dos funcionários da Universidade Federal de Santa Catarina chamou o Mário e eu para a gente participar de um evento lá. E chegamos, e Santa Catarina tem uma tradição de bruxaria, porque lá, o tempo que Portugal, que na Europa se queimava mulheres acusadas de serem bruxas, Portugal precisava colonizar os Açores, então mandava as mulheres para lá em vez de queimar. E lá elas continuaram se desenvolvendo. Depois precisava colonizar Santa Catarina, mandaram as mulheres dos Açores para lá, e tudo descendente dessas primeiras bruxas, entre aspas, e elas continuaram desenvolvendo aquele conhecimento, porque a bruxa, por que ela é amaldiçoada? Ela contestava, a mulher inteligente, sábia e contestadora. Então a igreja e o machista, a monarquia também não suportavam essa inteligência crítica, né? Então lá em Santa Catarina passaram a comemorar o dia 31 de outubro como Dia das Bruxas e do Saci. Agora nós estamos num tempo que eu acho que é mais simbólico ainda. Você ser sábio é um perigo. Em 2003, quando a gente criou a SOSACI, a gente achava que ia demorar muito tempo para pegar. E pegou, e muita gente queria se associar à SOSACI. E aí, a gente, na ficha de associação, no pedido de associação, me perguntava por que você quer associar à SOSACI? Era muita gente que estava decepcionada com partidos políticos. O pessoal foi de militantes aí e estava decepcionado com o partido político. Então queria militar numa organização de cultura popular. Bom, gente, Alice é uma figura essencial para a sobrevivência da SOSACI. E como é que a gente conheceu a Alice? Como é que ela foi parar em São Luís do Paraitinga? O João Amado era casado com a Alice. E um dia ele propôs para a Alice para largar o emprego dela e os dois ir procurar um lugar tranquilo para viver. Aí um dia o Robson, que era presidente do sindicato de jornalistas, me falou: olha, o João mandou te avisar que está morando num lugar que você não conhece. Eu falei: onde é? A Baía da Traição. Eu dei risada, falei: descrevi a Baía da Traição, como é que era lá para ele, né? Aí, então, depois eu fiquei sabendo que eles tinham aberto lá um restaurante chamado Sol Nascente, porque a Paraíba, o litoral paraibano é considerado um ponto extremo do leste do Brasil. E ela era japonesa. E ela era japonesa também, então combinava. Aí teve um assalto lá que ela não suportou. O Jô até queria ficar lá mais, né? Mas resolveram vir embora. E ficaram morando um pouco em Taubaté, Campinas, depois Taubaté. Aí um dia o Jô me falou assim: a Alice está pensando em reabrir o Sol Nascente em Taubaté. Eu falei: puxa, mas Taubaté é uma cidade meio chata. Por que não abre em São Luís do Paraitinga? O João falou: mas aonde é isso? Aí eu falei para ele: não, lá pertinho, uma cidadezinha histórica e tal. Você vai lá para você ver. Então eu me sinto um tanto responsável pela ida, responsável no bom sentido, inclusive, pela ida do Jô e da Alice para lá. E a Alice, assim, ela foi uma figura
generosa demais. Então, tanto que a morte dela não deixou só uma lembrança positiva para nós, assim, dela, assim, eu fiquei abaladíssimo. Mas muita gente sentiu mais ainda, porque além de tudo, ela, sem falar nada, ela contribuía para a sobrevivência de muita gente em São Luís. Então ela é uma pessoa que faz falta culturalmente, ideologicamente, e economicamente e socialmente para todos nós. Pode pular, pode pular, pode pular, Saci. Pode pular, mas fique por aí. Pode pular, Saci. Pode pular, mas fique por aí. Olha o Saci Pererê no meio da escuridão. Ouve que está subiando lá dentro do capoeirão. Olha o Saci Pererê no meio da escuridão. Ouve que está subiando lá dentro do capoeirão. Toda noite eu me recordo da história da minha avó. Ela diz que o Saci Pererê tem uma perna só. Ela diz que o Saci Pererê tem uma perna só. Saci Trique nada já vai passando, lá no mato balançando no cipó. Saci Trique vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando numa perna só. Pode pular, pode pular, pode pular, Saci. Pode pular, mas fique por aí. Pode pular, Saci. Pode pular, mas fique por aí. Pode pular, Saci. Pode pular, mas fique por aí.